Tá, legal. É, a aula de hoje vai ser sobre fundamentos do desenvolvimento web. Esse slide aqui foi feito pelo Felipe, né? Eu copiei, eu coloquei meu nome. E, enfim, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai entender o desenvolvimento web é pensar como consumidor de aplicações web, né? De sites. Como é que a gente faz para acessar um site? Bom, a primeira coisa que a gente faz é abrir um navegador. A gente tem vários navegadores disponíveis, né? A gente abre o navegador, coloca a URL do site que a gente quer acessar e aí ele mostra pra gente. Mas isso não envolve só o navegador. Se você tiver sem internet, não vai funcionar, né? Tem mais coisa envolvida. Então, o que acontece de fato quando a gente tenta acessar um site? Bom, a gente tem um modelo cliente-servidor. A gente tem, de um lado, os computadores dos clientes, né? Que pode ser um desktop, pode ser um notebook, um celular. De outro, a gente tem um servidor que contém as informações que a gente está tentando acessar. E no meio, a gente tem a internet. Nesse modelo, a internet, né, ela é considerada o núcleo da rede, porque a internet é basicamente vários enlaces de comunicação com roteadores, né, para saber como é que as mensagens, saber qual o caminho que cada mensagem vai percorrer. E aí, esses outros componentes, né, os clientes e os servidores, são considerados os sistemas finais, né, os hosts. Então, de um lado, a gente tem o cliente, que solicita e recebe informações, e o servidor, que fica ali esperando os pedidos, e para cada pedido ele vai processar e vai mandar de volta uma resposta. Então, esses são os dois entes principais do modelo cliente-servidor. As aplicações que as pessoas vão utilizar para acessar os sites, e o servidor, que vai ser onde vai estar hospedado esse site. E aí, com base nisso, a gente consegue trazer o conceito de front-end e back-end. O front-end é a parte do sistema que o cliente vai ver. Então, tudo que está relacionado a apresentar o site em si para o usuário final é o front-end. E o resto, né, que é a parte de como manipular os dados, como guardar os dados, as operações que vão ser feitas e tudo mais, é o back-end e fica no servidor. Então, o próprio trainee ele vai ser meio que dividido em front-end e back-end. Vocês vão começar a aprender primeiro o back-end, depois o front-end. E essa parte de como comunicar entre o back-end e o front-end, ela é importante. Aí aqui tem uma piadinha, né, que o front-end ele é mais bonito, como é ele que vai ser apresentado para o usuário final, e que no back-end é uma bagunça. Para implementar esse modelo cliente-servidor, existe um ciclo, né? De um lado você tem o cliente, ele faz uma requisição, a internet vai processar essa requisição, vai descobrir o melhor caminho de levar ela até o servidor. O servidor ele vai processar essa requisição, ele vai fazer uma resposta. Novamente, ele vai jogar para a internet essa resposta, a internet vai levar essa resposta ao cliente, né? E aí é um ciclo. O cliente faz a requisição, o servidor recebe a requisição, processa, manda a resposta, o cliente recebe a resposta, faz novas requisições, e assim enquanto o usuário estiver utilizando aí o sistema. Tá, mas se o cliente está mandando mensagens para o servidor está recebendo essas mensagens, precisa ter um padrão para isso acontecer, né? Não pode ser qualquer mensagem, senão fica bagunçado, enfim. O padrão, no caso da internet, do site, né, do desenvolvimento web, é o HTTP. O que é o HTTP? Ele é um protocolo. O protocolo é justamente o conjunto de regras para transmitir as informações na internet. Então, a documentação do HTTP que vai dizer como tem que ser as mensagens, quais são os campos, o que tem que ter, como é que ela vai ser processada e tudo mais. Existem duas versões do protocolo HTTP, né? O HTTP normal, que ele não tem criptografia, não tem autenticação, não tem nada, e o HTTPS, que ele é mais seguro, né? Ele tem umas camadas de segurança extra. E alguns elementos que estão relacionados ao protocolo HTTP é justamente o CSS, o HTML e o JSON. O HTML, vocês vão ver mais à frente no trainee, ele é uma linguagem de marcação que justamente ele faz a estrutura do seu site. Então ele que vai dizer qual que é o corpo do seu site, o que é um cabeçalho, o que é uma parte de texto, o que é uma imagem. O CSS ele é uma linguagem de estilização, né, para você deixar o seu HTML mais bonitinho. E o JSON, vocês viram na aula passada, ele é um formato de dados e ele é utilizado justamente para fazer a comunicação entre o back-end e o front-end. Então vai ser a forma que a gente vai utilizar aqui na Struct para passar os dados entre o servidor e o cliente. Existem outras formas, mas essa é a que a gente vai utilizar.
Tá, como pedir as informações para um servidor? A gente tem as URLs, né, que ela possui uma formatação básica. No início você especifica o protocolo, aqui no caso é o HTTP, poderia ser o HTTPS ou até outro protocolo, como o FTP, dá para fazer download de arquivo pela internet já referenciando ele pela URL. Aí você tem o host, que geralmente a gente vai colocar como o nome de um domínio, né, mas também pode ser o IP direto do computador. E você tem o caminho. Essa parte do caminho ela é interessante, porque os sistemas na internet, eles são disponibilizados em uma forma hierárquica, né? Como se fosse uma pasta no seu computador. Então aqui seria como se fosse uma pasta Kobax, dentro dela uma pasta chamada sys, e dentro dela o arquivo, né? Que é a index.html, que é o arquivo HTML, que a gente vai, no caso aqui, né, nessa URL, seria o que seria apresentado para o usuário. Tá, e como é que a gente vai utilizar o protocolo HTTP para fazer a comunicação? Ele disponibiliza alguns métodos, né? Aqui tem 4, mas eu estava olhando a especificação dele, ele possui alguns outros. No geral, a gente vai utilizar mais esses 4 mesmo. E o que faz cada um? O GET ele é utilizado justamente para você buscar recursos no site. Então, toda vez que você quer só ler algo lá no site, você vai dar um GET lá, ele vai te responder com os dados que você pediu. Ele também serve para você checar dados armazenados em cachê, né? Então, se você já fez um GET antes e o resultado dessa busca ficou armazenado no seu computador em cachê, com o GET também você consegue visualizar isso. O POST ele é usado para você criar um novo recurso. Então, quando a gente for fazer, por exemplo, um sistema que vai fazer cadastrar um usuário, registrar alguma coisa, a gente vai usar o POST para mandar esses dados. O PUT e o PAT, eles são dois métodos semelhantes, né? Eles servem para atualizar um recurso existente, e o delete para remover um recurso normal. E aí, o HTTP, ele também fornece para a gente alguns códigos de status, que serve justamente para quando a gente mandar uma mensagem, uma requisição, utilizando um desses métodos, ele responder para a gente essa requisição, e de acordo com o código a gente vai ter uma ideia do que aconteceu, se funcionou essa requisição, se deu tudo certo e tudo mais. E aí, ele divide os possíveis códigos de resposta em 5 categorias que são relacionadas ao que aconteceu de fato, né? Então, por exemplo, os códigos iniciados em 1, que aí é de 100 até 199, eles são do tipo informacional. Eu fui pesquisar alguns exemplos do que poderia ter nesse tipo informacional, que era um tipo de código que eu nunca tinha visto na prática. E aí, por exemplo, você tem aqui o 102, que ele significa processando, né? Ele diz que o servidor recebeu um código que está processando a requisição, mas não tem nenhuma resposta. Então, tipo assim, tudo que é uma informação, mas ela não se encaixa em nenhum desses outros, ela geralmente vai vir nesse informacional. Os a partir de 200, né? De 200 até 299, eles são os códigos de sucesso. Então, quando você fizer uma requisição, der tudo correto na tua requisição, o servidor ele vai te mandar essa mensagem de sucesso, pra tu saber, né, tudo deu certo, e te explicar o que aconteceu também, né. Enfim, os de 300 até 399, eles são para redirecionar. Então, um exemplo muito legal é quando tu tenta acessar um link que não está mais nesse link original, tipo assim, sei lá, é um arquivo que estava num certo link e ele foi modificado esse link. Então, o HTTP ele vai te mandar uma mensagem de redirecionamento, te dizendo que você tem que ir em outro lugar para achar esse link. Os de 400 até 499 são erros no cliente. Então, um famoso, né, que acho que todo mundo já teve, foi o erro 404, que é quando o cliente ele tenta acessar algo que não existe, aí é não encontrado. E os de 500 a 599 são os de erro no servidor. Então, quando alguma operação dá errada no servidor, tudo que está relacionado a problemas mesmo, tipo, a requisição foi certa, o cliente está correto, mas deu algum problema no servidor, ele vai te mandar esse código a partir de 500. Esses códigos eles são muito úteis, porque nessa comunicação o tempo todo você vai ter que estar lidando com problemas que possa ter dado e para checar se tudo deu certo. Então, uma das primeiras coisas que você faz quando você manda uma requisição para o servidor é checar se a resposta dele é uma resposta de sucesso, e se não, né, o que aconteceu, como você vai tratar esse problema que deu. Tá, então a gente já viu agora o que é um cliente, o que é um servidor, qual é o protocolo que a gente usa para fazer essa comunicação, como ela tem que ser, quais são os possíveis resultados, né, da nossa comunicação.
Mas o que é o MVC? O que é esse modelo que a gente utiliza aqui na Struct? O MVC, ele define 3 camadas: modelo, visão e controladora. A camada de modelo, ela está relacionada com o banco de dados. Então, tudo que tiver relacionado a armazenamento de dados vai ser feito na camada modelo. Lá você vai definir, por exemplo, no caso de um sistema de registro, por exemplo, tem um cliente lá. Você vai criar um modelo para o seu cliente, com o nome, o endereço, o telefone, os dados, enfim, tudo que está relacionado a dados vai estar definido nos modelos e a manipulação deles também vai estar relacionada lá. Então, vai ser o banco de dados que vai definir como você vai criar um dado, como você vai excluir um dado. Enfim, tudo que está relacionado a dado é na camada de modelo. Aí logo em seguida vem a camada da controladora. A camada da controladora ela vai ser implementada no servidor e ela vai fazer basicamente todas a parte de negócios, a camada de negócios do teu sistema. Então, todas as operações que você for fazer vai ser implementada nas controladoras. E, enfim, existe uma relação muito forte, né, entre a controladora e os dados, porque a camada de modelo ela vai fornecer os dados para a controladora e a controladora vai fazer operações em cima desses dados para dar a resposta para o cliente. Então, a lógica do seu site em si vai estar implementada na controladora. E aí, por fim, você tem a visão, né, que é o que vai ser apresentado para o cliente. Então, toda a parte do design do seu site, de como vai ser a interface com o cliente, como é que vai ser, se vai ter um botão, se vai ter uma imagem, o que vai estar escrito e tudo mais, vai ser implementada na view, que é a visão. Então, é importante ter em mente essas 3 camadas. Quando vocês forem aprender Rails, vocês vão ver que o Rails ele é todo baseado nessas 3 camadas. Tem a parte específica para você mexer com as models, a parte específica para você mexer com as controllers e a parte específica para você mexer com as views. Aí aqui, né, tem um diagramazinho mostrando como é que funcionaria mais ou menos essas 3 camadas, como é que seria essa divisão. Então você tem o cliente, ele mandou uma requisição HTTP. Como a controladora ela mexe com toda a lógica do sistema, ela que vai receber essa requisição. E aí, né, de acordo com essa requisição, ela pode demandar dados da model, né, do banco de dados. A model vai responder com esses dados, ela vai processar esses dados e ela vai enviar esses dados para a view. A view, com esses dados em mão, né, que vai ser a resposta do cliente, o objetivo dela é justamente renderizar esses dados, né, tipo, organizar esses dados para o cliente receber e ver o que está acontecendo. Então ela vai mandar uma resposta com HTML, XML aqui no caso, seria aqui na Struct a gente não usa o XML, a gente usa o JSON, né, seria para enviar os dados. Então, mas enfim, HTML, CSS, o JSON, é tudo a view que é responsável por criar e enviar para o cliente. Tá, mas aí fica ainda algumas perguntas, né? O que é Rails? O que é API? O que é React? Vamos começar explicando o que é Rails. Se vocês forem fazer uma pesquisa no Google rápida de o que é Rails, né, vai dar o seguinte resultado. É um framework de desenvolvimento web escrito em Ruby. Tá, mas se você não sabe o que é um framework, não ajuda muito, né, essa definição. Então eu pesquisei o que é um framework. São bibliotecas, né, códigos prontos, que oferecem funcionalidades já implementadas. Agora faz mais sentido o que é o Rails, né? Então o Rails ele vai ser toda uma estrutura, né? Framework significa isso, estrutura, para você fazer o seu site na internet. E, tipo assim, muitas coisas que todo site tem que ter, que são operações recorrentes em site, a parte de armazenar os dados, de fazer conexões e tudo mais, ele já vai te dar pronto. Você só vai implementar realmente, de fato, o que está relacionado com o seu site. Isso é muito bom nos frameworks, né, que tem disponíveis, porque aumenta a produtividade, diminui os custos e tipo assim, muita coisa é transparente. Você não precisa saber no fundo como é que o banco de dados está mexendo com seus dados, como é que o Rails ele organiza até os diretórios para você. Então assim, ele facilita bastante o desenvolvimento web. Tá, e o que é uma API? Enfim, é um conjunto de requisições que permite a comunicação de dados entre aplicações. Como assim, né? Vamos supor que aqui você tem uma API, ela fornece dados para diversas aplicações. Então, por exemplo, nessa API pode ter aplicativos web, carros, aplicações empresariais, dispositivos mobile, ou seja, ele é tipo um serviço que te dá uma interface e com essa interface você consegue acessar dados. E o bom disso é justamente isso. Com a API você pode
implementar diversos outros serviços, contanto que essa interface ela esteja clara, né? Então, por exemplo, vamos para um exemplo mais real aqui de desenvolvimento web. Você vai ter lá no seu servidor uma API implementada, e aí você pode desenvolver um aplicativo web para fazer requisições no navegador para esse servidor, utilizando essa interface que a API fornece, e você também pode fazer um aplicativo para celular. Então, ou seja, você vai ter dois clientes aí, né, um no navegador e outro no celular, utilizando a mesma API. Justamente por isso, né, a API ela fornece uma interface para outros sistemas utilizarem os recursos que ela tem. Ficou claro essa parte de API? Para quem nunca teve contato com esse termo, pode parecer meio estranho. Alguém tem alguma dúvida? Sim, não? Aplicações diferentes podem ser sites com uma API conecta sites? Sim, sim. Tipo assim, né? Por exemplo, você tem um site que está utilizando uma API e outro site que também pode utilizar outra API? Por exemplo, tem um dado que você quer fornecer no seu site e outro site já fornece. E esse site já atualiza também. Então você constrói uma coisa, pode? Sim, sim. Tanto que alguns serviços que existem por aí, por exemplo, vamos supor, serviço de pagamento, né? Que vai. Tipo assim, se for fazer um site de um comércio virtual, você não vai ter que implementar a parte de serviço de pagamento, né? Seria muito estranho você ter que, sei lá, fazer o serviço que cobra no cartão da pessoa. Aí existem APIs na internet, né, de empresas que fornecem esse serviço de pagamento para você. Você só vai precisar ver como é que funciona essa API, como é que você faz as requisições e tudo mais, e aí você consegue implementar. Isso é que é o legal. Tipo, você pode fazer sua própria API e utilizar em diversos sistemas seus ou dos outros, e também você pode utilizar a API dos outros no teu sistema. E aí facilita bastante o desenvolvimento. Entendeu? Sim, eu só fiquei na dúvida porque eu não vi site como uma das questões de... Eu vi web apps, sabe? É a mesma coisa? Como assim? Aqui, né, nessa imagem? Sim, o web app é site mesmo. Aí, tipo, um site pode utilizar várias APIs e uma API pode fornecer para diversos sites ou até outras coisas, né? Qualquer entidade que esteja na internet consiga se comunicar utilizando as regras da API, ela consegue receber esses dados. Tá. Agora vamos ver o que é React. É uma biblioteca de JavaScript para criar interfaces com o usuário. Então o React ele fornece aquela parte da view, né? De como você vai estruturar o seu site para ele ser apresentado para o usuário. O React vocês vão aprender ele no final do trainee e tipo assim, ele é focado só na parte de view. Isso é o que vocês precisam saber mais por agora. Quando chegar a parte de React vocês vão entender melhor como é que funciona. Tá, e como é que a Struct usa o MVC? Bom, a primeira opção é utilizar o Rails Full Stack, né? Full Stack significa, tipo, implementar toda a pilha, né? Stack é pilha. Então, implementar a controller, a model, a view. O Rails permite isso. Tanto que eu acho que até tipo assim, a ideia original do Rails era implementar as três, que a estruturação do Rails ela é feita para você implementar as três em Rails. Então, com o Rails você consegue implementar a controller, a model e a view. A Struct fazia isso até um pouco tempo atrás, mas agora não mais, né? Atualmente a Struct está usando o Rails API mais o React. Então você monta uma API com a controller e a model em Rails, e aí utilizando o JSON, né, que a gente viu na aula passada, o Arthur mostrou para vocês como é que ele você consegue fazer essa comunicação entre a view e a controller. Então a Struct fez essa divisão, né? De um lado é só a controller e a model no servidor com Rails, e do lado do cliente o React, apresentando os dados para o cliente. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte de controller, model, view? Alguma coisa que não ficou tão clara? Eu travei um pouco, que você falou que a Rails foi feita para os três, o controller, o model e o view, não é? Sim, sim. Deixa eu voltar aqui. Oi. Sim. Aí, qual a sua dúvida com relação a isso?
que ele é pros três. Aí eu queria. Eu não sei se você falou, por que usa o React pro Vue então em vez do Rails também? Tipo, até pouco tempo atrás a Struct ela utilizava os três, né? Era até mais fácil, você só aprendia o Rails no trainee. Mas eu não sei exatamente o porquê que a Struct resolveu adotar o React aqui na empresa. Mas, tipo assim, eu acho legal, né, a gente aprender tanto o Rails API quanto o React, porque o React, depois se vocês forem pesquisar quais são os frameworks que estão mais, tipo assim, ganhando mais popularidade, o React é um deles, e aí agora, tipo assim, na empresa Junior a gente sabe tanto o Ruby, né, pra parte de Rails, quanto o JavaScript, mas eu não sei exatamente por que a Struct resolveu fazer essa mudança. Se algum dos outros membros aí souberem. Não, tranquilo, obrigado. Mas, tipo, dá pra implementar tudo no... Gabriel está mutado. Obrigado, gente. Então, dá sim pra você fazer tudo em Rails, era o que a gente fazia, mas o React, ele tem diversas vantagens de você fazer a parte da Vue no React. A primeira parte que eu diria seria, por exemplo, acho que quem já está um pouco mais avançado no curso vê que uma coisa que não é interessante a gente fazer é repetir código, repetir os mesmos blocos de código. Então, a estrutura do React, por exemplo, de componentes, em que permite que você crie esse bloco e você simplesmente importe tipo, uma linha para onde você for reutilizar ele, já evita totalmente esse problema. Outra coisa é você conseguir fazer coisas mutáveis, né, através do React no seu site. Isso é um conceito que talvez agora fique um pouco abstrato, mas uma página web padrão, feita com HTML e CSS, a gente chama que é uma página estática. Então, por exemplo, você está lá mexendo nas coisas e elas podem mudar no banco de dados, mas elas não vão naquela hora para você mudar na tela, por exemplo. E o que permite isso acontecer é o React, tipo, são algumas ferramentas do React. Por exemplo, você favoritar algo na sua tela, você dá um like no Instagram e no Facebook, todo esse tipo de coisa. São ferramentas que o React permite que a gente use, entendeu? Sem contar que é mais fácil você trabalhar também com algumas animações, com alguns carrosséis da página, que são tipo aqueles slides que ficam passando. Tem todas essas vantagens que o React fornece pra gente. Que no Rails, assim, tem como você fazer essa parte das animações, mas, por exemplo, é muito mais difícil. E também para evitar o famoso problema de, às vezes, você pegar uma bazuca para matar uma formiga, né? Muitas vezes o Rails Full Stack, por exemplo, é algo bem mais pesado do que você ter uma API sendo consumida pela sua Vue, que é lá com o React. Eu não sei se ficou um pouco embaçado essas ideias que eu apresentei aqui, ou se eu consegui responder a sua dúvida, Lucas. Não, tranquilo? entendi, muito obrigado, entendi. E, tipo assim, essa parte de você ter uma API, de fato, ela também é muito legal, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tá falando só de site, né? O React tá nesse esqueminha aqui que a gente tá apresentando. O React tá fazendo um site, mas você pode usar, por exemplo, o React Native para fazer um aplicativo de celular. E aí você estaria usando a mesma API, você só estaria fazendo outra setinha aqui, né? React Native com uma view de celular. Então, tipo assim, aquela coisa que a gente estava comentando da API, que um site pode utilizar várias APIs, uma API pode ser utilizada por vários sites, com o Rails API isso fica mais fácil, né? Porque quando a gente está programando em Rails API, a gente cria um modelo, vocês vão ver tudo isso nas próximas aulas. A gente cria um modelo, a gente cria várias controllers para atuar em cima desse modelo, e depois que a gente cria essas controllers, a gente meio que só define a interface, né? Como é que a gente vai fazer as chamadas dessa controller e enviar os dados que ela eventualmente quiser enviar, né? Utilizando o JSON. Então essa parte de você fazer a implementação do servidor e utilizar ela em diversas views também é muito, muito interessante nesse esquema. Entendeu? Tipo, nesse slide aqui tem basicamente tudo que vocês precisam saber, né, até esse momento nessa aula, né? O que é uma model, que é a parte de manter os dados, o que é uma
controller, né, que é ela que vai implementar de fato a lógica do teu site, como vai tratar os dados, como vai ser cada função e tudo mais. A view, que ela vai apresentar os dados, e aí nessa parte a gente vai juntar model e controller para fazer uma API com Rails, né, e essa API ela vai fornecer dados para a view, e a view a gente vai implementar em React, e ela vai servir para mostrar as coisas no navegador do usuário. Esse é basicamente o resumão dessa aula, né? E o navegador do usuário vai conversar com o servidor utilizando o HTTP. Esses conceitos de model, controller, view, eles vão ficar mais claros nas próximas aulas que vocês vão implementar de fato essas camadas. Essa aula, o objetivo dela é justamente vocês já saberem quais são esses termos, né? Porque na aula passada mesmo o pessoal começou já a comentar front-end, back-end e tudo mais. E tipo assim, né? Quando você não entende muito bem o que é cada coisa, pode parecer meio confuso, né? Ficar mais complicado. Mas não, entendendo esses conceitos, as coisas começam a fazer mais sentido. E essa parte de front-end e back-end também é importante tá bem clara, né? Então, ou seja, aqui no caso, o back-end ele envolve tanto a controller quanto a model, e o front-end só a view. Ficou claro essa visão geral do que foi, de como é que funciona esse modelo de cliente-servidor em camadas? Alguém tem alguma dúvida? Ô Iago, Sim. o Ruby a gente vai usar junto com o Rails na parte de back-end, é isso? Isso. O Rails ele é Ruby. O que é o Rails, basicamente? É um monte de arquivo em Ruby já escrito para você utilizar. Tipo assim, para você não ter que fazer tudo do zero. Imagina que se você tivesse que fazer tudo do zero, conectar com o banco de dados, você fazer toda a parte de validação, a organização do teu código, tudo mais. Tudo isso o Rails ele já faz para tu. Tipo assim, usa esse comando aqui, coloca os atributos que tu quer e tá pronto. É basicamente, muita coisa no Rails é assim. Ele te dá um comando, por exemplo, para você criar uma model, aí ele te dá lá um comando para tu criar uma model. Tu vai falar qual é o nome da tua model, por exemplo, uma pessoa, né, um aluno. Aí, quais atributos você quer que ela tenha? Aí tu coloca nome, endereço, telefone e tudo mais. Aí ele faz tudo isso pra você. É justamente pra você não ter que ficar reinventando a roda o tempo todo. Aí o Rails, ele é todo em Ruby. É a parte que vocês vão ver agora, por isso que vocês tiveram aquelas aulas iniciais em Ruby. E o React é em JavaScript, que vocês vão ver mais pra frente, quando terminar essa parte de Rails. Mas o Rails é Ruby, basicamente. O React... Sim, Entendi. E o React ele serve tanto para conexão do front-end com back-end, quanto também para melhorar o front-end? Eu não entendi direito essa parte. Porque eu tinha entendido que, tipo, a estilização do site era toda HTML e CSS. Mas aí o Gabriel mencionou lá que tem algumas coisas que o React ajuda a fazer também, tipo, animação, essas coisas. No fim das contas, o site em si ele é HTML e CSS. Todo site que tu imaginar... Tipo assim, tem outras coisas também, mas o basicão mesmo, a maioria dos sites é HTML e CSS. O React, o que ele faz? Ele usa JavaScript justamente para tu fazer esse HTML e CSS. Quando tu não está utilizando o React, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático disso. Vamos supor que tu faz um site, né, que ele tem uma navbar, uma barrinha em cima da tela para que tipo assim, toda página do teu site você tem que ter essa barrinha, que ela vai ter os menus, o link para tu fazer login e tudo mais. Se tu for fazer um site só com HTML e CSS, tu vai fazer essa tua barrinha num arquivo, e aí todos os outros tu vai ter que copiar e colar essa barrinha. O React, ele ajuda muito nisso, que ele facilita você fazer esse tipo de coisa. Porque aí você cria um componente chamado navbar, né, que é a barrinha, e aí em HTML e CSS. O fato do React ser escrito em Java, e a gente vai utilizar muito Java com o React, não tira o fato de que no fim das contas é HTML e CSS que ele está ali manipulando. Aí você vai criar essa tua barrinha normal, tipo assim, utilizando tags em HTML e CSS, vai estilizar ela, e aí o React vai transformar ela num componente, e aí ela vai funcionar para tu como se ela fosse uma função, tipo assim, onde tu quiser utilizar, você simplesmente chama ela, e aí ela vai aparecer. Isso vai ficar mais claro nas aulas de React, mas... Tipo assim, ainda é HTML e CSS. Vocês inclusive vão ter aulas de HTML e CSS. O React é mais para facilitar mesmo, fazer essas coisas que o Gabriel falou, de tipo animações e tudo mais.
Mas Entendi. no Massa. fim Valeu, das contas obrigado. dá pra utilizar com HTML e CSS. É justamente pra facilitar a tua vida. Mas dá pra fazer purão mesmo. Tem muita coisa também na internet ensinando a fazer puro. Saquei. Quando chegar nas aulas vai dar pra entender melhor. Que, tipo assim, a gente tenta explicar, né? Não, porque você cria um componente, não sei o que lá, e você pensa, mas o que é um componente, né? Mas nas aulas vai ficar mais claro. Vocês vão ver esses conceitos mais a fundo. Tudo isso aqui vai ficar mais claro durante as aulas. Então, tipo assim, se tipo, tiver um pouco confuso ainda, não precisa ficar muito desesperado não, que no fim das contas vai fazer tudo sentido. Isso aqui é mais um Não, overview. mas a né? ideia principal eu peguei. Sim, sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, seria isso a aula de hoje. Para aqueles que ainda não entendem back-end e front-end, ou sempre quiseram tentar pegar mais ou menos o que é essa divisão de cada um. Eu consegui compreender bem aqui. Acho que também, claro, bem. Essa visão geral sobre o que é uma model, o que é uma controller, o que é uma view. Tipo assim, se você conseguiu ter uma noção mais ou menos do que é, já é suficiente por essa aula. No fim das contas vai ficar mais claro com o decorrer do tempo. Mas é importante ter entendido pelo menos a diferença básica, né? Que a model trata dos dados, a controller é a parte do servidor que vai implementar a lógica e a view é a apresentação para o cliente. E eu acho que você travou nessa só pra mim, mas repete aí, você tá aqui com a câmera desligada ou não transmitindo, que eu acho que a gente vai conseguir ouvir. Eu também tô ouvindo tudo robótico aqui. Deu uma travadinha aqui de leves. Tá, mas tipo assim, o que eu tinha dito, né, quando eu tava travado. Basicamente, o que tem que sair daqui dessa aula hoje sabendo, né, o que vocês têm que levar é que a gente divide a estrutura do nosso site em 3 camadas, Model, Vision e Controller. A Model, ela trata dos dados, a Controller da lógica, que vai estar implementada no servidor, e a View de como o teu site vai ser apresentado para o cliente. Essa é a ideia principal da aula de hoje. Exatamente. E aqui daqui pra frente, nessa primeira metade do trainee, né, a gente vai estar tratando justamente da parte da model e da controller. Se vocês olharem lá no Slack ou no Google Classroom, a gente postou já o cronograma da semana, né, já dá pra ver, ó, quinta-feira é nossa aula de Rails. Então a gente vai introduzir, vamos repetir mais uma vez o que é o Rails, né, pra mostrar pra vocês. Vamos mostrar como você vai criar um projeto Rails API, né? Porque é isso que a gente desenvolve aqui na Struct. São projetos que a gente faz aqui dentro, a gente faz isso que o Iago falou, ou seja, a gente faz uma API que vai ser consumida tanto pelo nosso website, tanto pelo nosso aplicativo, né? Então, vou para dar o exemplo aqui de um projetinho interno que está tendo, que basicamente a gente fez uma API de uma galeria de arte, né? E essa API, tanto o aplicativo está utilizando, tanto o site vai estar utilizando. E essa primeira metade vocês vão estar trabalhando justamente com essa parte da API. Eu lembro que no semestre passado, até quando eu fui estudar a API, até não só para dar aula, mas para entender direito o que era uma API, para mim soou algo muito confuso, mas acho que deu para dar uma apresentada muito bacana aqui na aula do Iago, que ele deu para vocês, muito boa. E é isso que a gente vai trabalhar aqui nessa metade. Espero que todos vocês estejam bem. Vocês vão entender então porque a gente mexeu com o Ruby na primeira semana. Foi basicamente preparando vocês para conseguirem usar a API, já que ela é desenvolvida em Ruby. É um framework de Ruby. Vocês veem também que existem vários frameworks de várias linguagens. Acho que o Ronald, eu não sei se ele já está aqui, que ele teve que sair um pouco cedo. Ele tinha mencionado, mas ele tinha mencionado numa apresentação que a gente teve para os trainees, né? Tem o Angular, tem um framework de Python. Ou seja, é parecido com, não, às vezes um framework
web necessariamente. Nesse caso do Ruby então a gente ensinou o Ruby para vocês, para que vocês pudessem mexer com Rails. A gente está tendo essa aula de hoje para vocês entenderem o que é o Rails, entenderem o que são essas 3 camadas, entenderem realmente o que você vai estar fazendo na hora que a gente for sentar e realmente programar o nosso website, programar a API do site ou do aplicativo que vai usar. Estão tranquilo aí vocês? Todo mundo viu também que eu postei tanto no Slack, tanto no Classroom formulário? O Edil abriu o microfone. Pode falar, Edil. Eu tenho umas perguntas que já criam um pouquinho de tempo aí até as 8. Opa, por favor. Iago, se prepare aí, meu parceiro. Por que vocês escolheram usar React? E aí depois vem a segunda pergunta. Por que vocês escolheram usar Ruby? Tá, eu acho que Essa pergunta aí. pode falar, Iago. Você quer falar? Não, tipo, o porquê exatamente a gente escolheu isso, eu não sei, né? Acho que só alguém mais antigo. O pra Iago. saber. Pior que eu... Assim, eu diria que a gente começou a usar Ruby quando a empresa foi criada, era porque Ruby on Rails era a tecnologia do momento para o desenvolvimento web. Era o que estava em alta, tanto Pelo se hype, vocês... então. Foi, não só pelo hype, por exemplo, o desenvolvimento web, acredito que em algumas das nossas aulas de apresentação a gente até mostrou para vocês, é basicamente a área que tem mais demanda no mercado hoje em dia. Né, desenvolvimento web, de aplicativo, toda empresa basicamente quer ter um site, quer ter como espalhar os seus serviços, né, não só para as pessoas acessarem, mas muitas vezes comprarem por lá e tal. E aí é uma área crescente que a gente podia entrar como empresa. Então a gente, beleza, escolhemos desenvolvimento web. Chegou naquele ponto, o Ruby on Rails é igual o Edil falou, tava no hype. E não era só o hype, tipo, dava muito certo. Esse foi um framework assim meio que, acho que ele serve às vezes como divisor de águas. Tem um vídeo, não sei se todos conhecem aqui, o Fábio Akita. Ele faz vídeos muito bons no YouTube de tecnologia. E ele tem um vídeo de mais de 1 hora falando Ruby on Rails, o porquê deu certo. Né? E foi justamente por ele trazer essa divisão, ele já prepara os diretórios para você, um arquivo do Rails. Tal, e aí ele funcionou muito, e aí boom! Então a gente decidiu usar o Ruby on Rails, e aí daí vem o Ruby, né? Porque pro Rails você precisa do Ruby. E pro React foi a pergunta que tinha até surgido aqui um pouco mais cedo, que foi justamente, apesar do Ruby on Rails ter sido muito bom, muito top, ele tem sim, tipo, seus problemas. Ele tem sim algumas limitações, é um pouco mais antigo, né? A tecnologia do desenvolvimento web melhorou muito nos últimos anos. Se só você pegar um site tipo 2008, aqueles sites horríveis, em que os links ainda eram aquele azul bem destacado, com algo embaixo, para alguns sites de hoje em dia, né? Que tem ferramentas assim sensacionais. Tem alguns sites até que você vai passando o cursor e as coisas aonde você passa o cursor ou já passou vão se modificando. Né? E aí a gente escolheu o React.js pela questão, primeiro porque é a tecnologia que hoje em dia de desenvolvimento web é mais utilizada no mercado. Assim, a gente está capacitado numa tecnologia que é demandada, é bom não só para a empresa, mas é bom para a gente, para nossa profissionalização da nossa mão de obra, né? Mas principalmente pelo que eu falei lá, de você utilizar os componentes, de ter o efeito das animações, que são... Aí fica muito mais fácil fazer. A gente utiliza o JavaScript, da mesma forma que aqui um pouco a gente utiliza o Ruby para fazer o back-end, a gente meio que vai estar utilizando o JavaScript para fazer o front-end no React. A gente meio que vai usar HTML dentro do JavaScript. Acho que isso pode soar até um pouco muito assustador, mas não é, galera, muito mais do que parece. Eu sei que pode soar assustador, porque pra mim foi assustador. Acho que o Nicolas até assentindo, acho que pra ele também foi, quando a gente começou a ver. Mas assim, é algo fantástico, fantástico. Facilita muito o processo de codar. Pra falar a verdade, até quando era Rails Full Stack, eu acho que eu nunca mexi com o JavaScript em Rails Full Stack. No React você mexe bastante com o JavaScript. Sim. Deixa eu só fazer um adendo, Gabriel. Por favor. Eu acho que tem várias coisas que complementam o que vem, né, por consequência de ser uma tecnologia do momento, o React no caso, né? O React ser uma tecnologia do momento, ser moderno e tudo mais, significa que a gente vai ter bibliotecas extensas com bastante ferramenta assim e de fácil implementação, né? É algo bem atrativo quando a gente está fazendo o site. É a extensão da biblioteca, é a documentação que a gente tem,
em relação ao React e, enfim, as facilidades, né, que eu acho que daria para entender um pouco melhor, mas a componentização e tudo mais, as animações, eu acho que a gente vê o React assim como a gente se atualizando mesmo, sabe? Estando a par dos tempos. E além disso, tem o React.js e o React Native, né? Então o React, no geral, é uma ótima escolha porque ele permite a gente trabalhar em dois tipos de plataformas diferentes, seja um web app ou seja um aplicativo móvel, de uma forma muito similar. Então, as diferenças entre esses dois Reacts assim, são só alguns detalhes que a gente tem que se atentar, mas de um modo geral a gente consegue utilizar os mesmos conceitos, assim, as mesmas ideias para desenvolver esses sites. Então, acho que isso é um facilitador também para quando a gente for fazer aplicativos. Justíssimo. Então, você ia falar, Edil? Essa era a minha. Cara, me engasguei. Essa era a minha pergunta, cara. Vocês já usaram Node, Node.js e tal? Que eu imagino que meio que quem trabalha com JavaScript meio que pode ser uma parada interessante para fazer o back-end depois, né? Pois é, eu particular, aqui na empresa, não como algo oficial, acho que acredito que algum membro ou outro já deve ter mexido, mas a gente não trabalha com Node, mas é algo bem interessante. Tem até algumas EJs que trabalham com Node, né? Eu acho que a Orquestra EJ de gamificação lá do Gama, por exemplo, eles trabalham com Node.js, também é bem interessante. Mas eu tenho vontade de dar uma aprendida. O React ele roda utilizando o Node, né? Tipo, ele é implementado em cima do Node. Mas o Node em si a gente não utiliza na empresa Júnior. Gente, eu tô com outra pergunta aqui, dá tempo? Dá? Dá. Sempre dá. Quando vocês fazem os projetos, assim, do zero, tem alguma etapa do site ou do aplicativo que precisa ficar em constante atualização, tipo, para tirar bugs ou qualquer coisa do tipo assim? Sim, tipo, quando a gente tá fazendo algum projeto e tudo mais, a gente costuma fazer por etapas, né? Primeiro, pelo menos pelo que eu percebi até agora que eu tô na empresa Júnior, a gente começa fazendo a parte da API e depois vai fazer a parte das views, né? Tanto do mobile quanto do site. Mas, tipo assim, sempre que encontra algum erro, algo do tipo, ou então precisa mudar alguma coisa, a gente volta e muda o que tem que mudar. Não é fixo, assim. Mas isso é durante a execução do projeto, né? Isso. Isso. Não, é porque a minha pergunta era mais direcionada, assim, pro pós-projeto. Quando vocês já terminam, vocês entregam o site, por exemplo. Isso, manutenção. Sim. Tem A empresas gente trabalha com período de manutenção, na verdade. Tem um período lá, varia de contrato para contrato, que a gente vai estar trabalhando com a manutenção daquele site. De repente o cliente vai contactar a gente e tal. E também já teve caso de cliente que, por exemplo, a gente fechou o site dele, já estava pronto, cliente antigo, e aí do nada eles mandam mensagem falando: eu quero adicionar uma nova coisa. Então a gente fecha outro contrato com esse cliente só para adicionar essa coisa específica, sabe? Entendi. E geralmente essa parte que precisa de manutenção é a parte de controller e de modelo ou a parte de view também? Cara, aí depende, né? Varia? Tipo, cada caso é um caso. Pode ser os dois. Você pode querer adicionar um campo novo a alguma coisa que precisa mexer na model e precisa mexer na controller para fazer o negócio funcionar, e daí você mexe na view para colocar essa opção para fazer. Você tem várias possibilidades. O cliente pode querer só uma nova página estática, daí você não precisa mexer em model e controller nenhuma, você mexe só na view. Mas, tipo, isso é muito comum no mercado de trabalho, né? A maioria dos programadores trabalha justamente com o sistema legado, que é o sistema que já está pronto, e aí o emprego da pessoa é ficar modificando. Assim que vai mudando os requisitos, vai encontrando um erro, ele tem que ir modificando. Porque para as empresas em si, vale muito mais a pena você pegar um sistema pronto e fazer as modificações que precisa do que contratar para fazer outro do zero de novo. Então essa parte de manutenção, geralmente ela acontece. Tanto aqui na empresa Júnior quanto no mercado de trabalho. Acho que no mercado de trabalho em si, tipo,
quando a gente tiver formado e tudo mais, acho que vai ser ainda maior, né? Que aí são projetos maiores e tudo mais. Beleza. Valeu, gente. Era isso aí. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Ainda temos aqui nos últimos minutinhos. Não tenho medo de abrir seu microfone. A gente tá aqui pra isso mesmo. Lembrando, pode falar. Pode repetir, Arthur? Precisa ser sobre essa aula? Pode ser sobre as passadas. Na verdade é sobre o exercício. É que eu não sei como pegar os números como pede o exercício 2. Mas se quiser falar sobre isso depois também, em vez de agora. A gente pode ver se alguém tem alguma dúvida a respeito do conteúdo que foi dado hoje, galera. Não, então beleza. E agora acho que dessa parte pode cortar a gravação já. Você tá gravando?